Você já pensou como seria ganhar um presente que parecia perfeito, mas que no fundo pode ter uma armadilha? Imagina só, você trabalhar menos, ter mais tempo para você, não parece um sonho? Mas se esse tempo extra com a sua família ou com você mesmo tiver menos dinheiro no bolso, esse presente é tão bom assim ou é um presente de grego? A deputada do PSOL, para variar, Érica Hilton, propõe uma PEC da Jornada Justa, que vai dar a você o que realmente você precisa? Não, fica comigo até o final que eu vou te explicar exatamente como tudo isso funciona. Pensa comigo, trabalhar 4 dias e descansar 3. Um equilíbrio perfeito, onde você vai ter muito mais tempo para você, para sua família, para estudar, para pensar na vida, até mudar de profissão. É muito melhor do que ralar 6 dias e descansar apenas um. É isso que a deputada do PSOL prega. Mas vamos ver. Será que essa realidade realmente funcionaria? Será que eles entregam exatamente o que promete? Com base nisso, estudando e vendo o lado da esquerda, nós vamos mergulhar em Marx, que fala o que lá, o Capital, 1867. Ele fala o seguinte: ele alerta os trabalhadores ou o proletariado de estar sendo explorado pelo capital e que as horas trabalhadas são horas roubadas, porque afinal de contas o capital vai acumular cada vez mais dinheiro, né? Os empresários vão acumular cada vez mais dinheiro, gerando uma desigualdade ainda maior. E por esse motivo, as horas trabalhadas poderiam ser muito bem equacionadas se os trabalhadores tivessem mais consciência e se os empresários fossem menos gananciosos. Olha que mundo perfeito! Mas isso foi lá no século XIX. Mas acreditem, aqui no século XXI, tá? Piketty, o nome é O Capital do Século XXI, 2013 ele escreveu isso. E ele vem pregando a mesma dialética, do mesmo jeito. Ele fala o seguinte: olha, a ferida da sociedade é um problema sério. E essa ferida nasce da desigualdade. E com o passar do tempo, essa desigualdade foi aumentando ainda mais. E qual seria então a solução para o trabalhador? Simples: trabalhar menos, viver mais. Já que ele não se tornará um milionário, ele pode distribuir a renda com relação ao tempo. Afinal de contas, somos todos finitos. Nisso eu concordo. A gente nasce e um dia vai morrer. Mas a grande verdade é como é que nós vamos aproveitar essa vida. Para ele, seria pegar parte da sua vida e dedicar a você e não ao capital. Por isso essa PEC parece tão justa e interessante, porque ela pega naquilo que existe de mais valioso do ser humano, o seu tempo. Afinal, somos todos finitos. Mas vamos entender passo a passo, determinar qual é a relação de trabalho e ver que isso que parece um sonho, uma coisa maravilhosa que o pessoal pensa em entregar, na verdade pode ser uma armadilha ou um grande presente de grego. Vamos entrar na relação do dinheiro, na relação do trabalho e como isso funciona para entender que essa PEC é um golpe. Para conseguir compreender o quanto essa PEC na verdade é um grande presente de grego, vamos decifrar a relação de trabalho, de renda, e que não é uma questão de submissão, mas é uma questão basicamente de troca. Para isso, vamos pegar Cantillon, um clássico, 1755, onde ele falava da natureza do comércio em geral. Apesar de ter algumas falhas na teoria, ele ressalta o quanto é importante a relação do agricultor, do comerciante, da transformação dos bens naturais em bens de consumo, e que era essa transformação do trabalho, da questão estrutural lá da Europa do século XVIII, que começou a gerar riqueza e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Vamos só relembrar o contexto histórico. Eles estavam saindo do mercantilismo e entrando no que seria a economia moderna. Nessa época do mercantilismo, daqui para trás, praticamente 90% da população vivia na miséria e 10% na riqueza. A transformação proposta agora nos dá 90% das pessoas vivendo com qualidade de vida e 10% na miséria, apesar da população global subir absurdamente. Então o que ele falava? Olha, nós precisamos utilizar esses recursos, as pessoas mais habilidosas vão fazer maior valor agregado, haverá uma troca de consumo
E por esse motivo é pelo trabalho. Os recursos naturais e todo o capital existente é inerte, ele não se modifica sem o valor do trabalho. O valor econômico significativo do homem é transformar seus recursos em bens que tenham valor agregado. Tudo bem, era um conceito quase saindo do mercantilismo, entrando na industrialização, mas nós vamos falar agora de Adam Smith. Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações. Na verdade, é a Bíblia de todo economista e de todo bom administrador público ou privado. Adam Smith acaba determinando que o fim do mercantilismo e o começo da industrialização da Inglaterra seria justamente que faria a Inglaterra continuar sendo rica, e por esse motivo ele propôs romper com os fisiocratas e com os mercantilistas. Mais do que isso, ele deixou claro que a primeira meta macroeconômica que transforma qualquer nação é o trabalho. E por esse motivo, essa PEC da deputada do PSOL ignora o básico do básico da economia. É o trabalho que gera renda, que transformam países e que criam a riqueza das nações. E esse trabalho se dá através de horas trabalhadas. A gente vai falar daqui a pouco sobre produtividade, mas guarda isso. Esse presente do PSOL joga fora 200 anos da economia e aquilo que transformou as pessoas em pessoas com qualidade de vida e quer reverter esse processo de uma maneira forçada, ignorando a natureza humana, determinada por Adam Smith, e a natureza das coisas, que Kantian colocou muito bem. A partir daí, vamos decifrar um pouquinho mais para entender todo esse processo. Mais um clássico para mostrar o quanto a deputada do PSOL está errada. Simples, vamos falar de David Ricardo, filho de imigrante português que foi para a Inglaterra e fez uma carreira acadêmica maravilhosa. Ele falou sobre as leis das vantagens competitivas, que cada país deveria alocar seus recursos ou toda a sua força naqueles bens que ele tinha maior capacidade de fazer. A relação dele foi aquela relação do tecido e do vinho português e tecido britânico, mas isso serve para o mundo todo. David Ricardo, ele não só fez isso, como foi o pai da globalização. Os países enriqueceriam não apenas pela construção do trabalho, que é aquilo proposto por Adam Smith, mas pela troca internacional daqueles produtos que melhor fazem. Assim, consumidores britânicos poderiam simplesmente comprar vinhos mais baratos e melhores, e consumidores portugueses conseguiriam comprar tecidos melhores e mais baratos através da sua vantagem competitiva, know-how, conhecimento, trabalho e recursos. Essa PEC, ela vai contra isso. Ela praticamente induz que a produtividade não faz sentido, que os trabalhadores podem simplesmente ficar estáticos e pensar na sua hora de trabalho e não no contexto geral. Por esse motivo, essa PEC é burra, mas não para por aí. Outro que detona essa ideia da PEC é Max Weber, né? Ele fala sobre a ética protestante e sobre a relação. Ele oferece um conceito muito claro da cultura sociológica e do trabalho. Ele faz uma relação porque os protestantes acabam enriquecendo mais, porque levam o trabalho mais a sério, porque existe um propósito divino no céu e na terra de enriquecimento. E esse enriquecimento vem pelo trabalho. Não trata apenas de produzir para sobreviver, mas de produzir para acumular riqueza. Isso é praticamente um dever moral, segundo Weber. E essa riqueza, ela é feita através do valor. Essa PEC simplifica o trabalho em relação a tempo e trabalho. Desconsidera o valor gerado, desconsidera a questão cultural, desconsidera cumprimentos de horários e o pilar de toda uma sociedade. A própria evolução social vem através do esforço e não através da preguiça. Max Weber tinha um tom um pouco duro com os católicos com relação à preguiça, mas tem uma verdade: o trabalho enobrece e a preguiça vicia. Nós vamos falar de gente até um pouquinho mais nova. Mais um para colocar uma pá de cal nesse absurdo dessa PEC, que é Heineken, né? No caminho da servidão. A gente já está falando aqui no século XX. Ele fala que as trocas voluntárias,
que é a liberdade entre os trabalhadores e os empresários e os consumidores, que os trabalhadores em última instância são consumidores também. E toda a liberdade de escolha dá ao caminho da prosperidade. Em qual sentido? Cada indivíduo vai ser egoísta o bastante para querer o melhor apenas para si. Logo, todo esse melhor para si é o melhor para a sociedade e causa um bem-estar geral. A PEC, ela propõe menos tempo de trabalho e não discute essa relação de equilíbrio. Ela não discute a relação de geração de riqueza e não discute a vontade do indivíduo. E esse é um ponto que a gente vai começar a falar a partir de agora. É o Estado sempre determinando o que você tem que fazer, como você tem que fazer, porque afinal, ao contrário do que Heineken diz, o Estado fala para você, você é burro bastante para não saber o que quer. Eu vou te dizer a verdade, mentira. Essa Érica do PSOL é mais uma comunista travestida que simplesmente está tentando induzir a população a um grande erro. Vamos começar a olhar os dados para entender esse processo. Para medir a eficiência do Estado e a educação proporcionada às pessoas, vamos usar alguns fatores. Primeiro, o teste PISA, que é um teste internacional que mede matemática, português, leitura e ciências. Mas vamos pegar a matemática só para ficar mais fácil e mais curto esse vídeo. Se você quiser depois, pergunta aqui que a gente manda o relatório completo. Mas entre o Brasil e esses lugares. E depois vamos ver o nível de analfabetismo da população e depois o percentual da população adulta, ou seja, economicamente ativa, que não terminou o ensino médio. E aí vai ficar fácil de entender. Vamos lá. O Brasil em teste de matemática 379. O México melhor que a gente, 395. O Chile, 438 pontos, muito melhor. Grécia, afinal é o berço da matemática, 451. Israel, 470. Coreia do Sul, por que eles são tão bons? 576, eles estão acima da média da OCDE. Polônia, 504. Turquia, 420. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos dizendo que do ponto de vista para você ensinar uma operação básica para um trabalhador, o brasileiro tem a pior performance daqueles que concluem o ensino médio. Mas vamos ver como é que anda a nossa massa trabalhadora. Dos trabalhadores brasileiros, 6,6% deles são analfabetos e 52%, mais do que a metade, não terminou o ensino médio. Isso é ruim também no México, mas lembra que a produtividade deles também não é boa. 4,7% percentual de analfabetos e 58% não terminaram o ensino médio. Isso muda no Chile. 3,3% de pessoas analfabetas e 34% da população não terminou o ensino médio. Na Grécia, 2% de analfabetos, mas 25% das pessoas não terminaram o ensino médio, mas a grande maioria terminou. Vamos pensar em Israel, é curioso, mas quase 3% da população de Israel é analfabeta, mas apenas 18% da força de trabalho não terminou o ensino médio. Está lá basicamente ligado a uma questão religiosa. Coreia do Sul, menos de 1% de analfabetos e só 5% da população não terminou o ensino médio. Ou seja, 95% da população sul-coreana na escola que é top da galáxia já terminou pelo menos o ensino médio. No Canadá, 1,1% e 10% não terminou o ensino médio. Polônia, 0,5% de analfabeto, menor índice, e 12% não terminou o ensino médio. Para fechar nossa história, a Turquia, que não é um bom exemplo. 3,8% da população é analfabeta, metade do que o índice brasileiro, e 40% não terminou o ensino médio. Olha a loucura dessa história. O Estado, que deveria preparar o Brasil para o futuro, não faz nada na educação e é um descaso. E aí, para destruir as pequenas e médias empresas, fala para o trabalhador que é ou analfabeto ou semi-analfabeto, com produtividade baixa, que já é protegido pela CLT, vamos fechar com pá de cal? Vamos fazer o seguinte, trabalhar menos. Existem algumas formas de enriquecer. Uma delas
é o trabalho. A melhor delas é o trabalho com inteligência. É a maneira de empobrecer a população, é a preguiça. Essa PEC do PSOL, do PT, do pessoalzinho da esquerda, que tem como princípio a inveja, afinal o empresário é rico porque ele explora o trabalhador, vai destruir pequenas e médias empresas, não vai gerar emprego, vai conseguir fazer com que a gente empobreça ainda mais. Talvez esse seja o objetivo, mas é triste pensar que alguém, ou talvez até você que me ouviu, inicialmente pensou: que maravilha, vou trabalhar 4 e folgar 3 dias na semana. Vai dar certo? Não. Você vai ficar pobre. O Brasil vai ficar pobre. E talvez esse é o ponto. E esse é o objetivo. Vamos só para fechar esse vídeo e pensar em produtividade. O exemplo negativo do Brasil que está aqui, ele simplesmente só não é pior, porque a gente tem um setor que trabalha de sol a sol, de domingo a domingo, e coloca a comida na nossa mesa, e de mais de 1,2 bilhões de pessoas no mundo. O agronegócio é o oposto disso. Pergunta no agro se alguém quer trabalhar menos. Ele fala: não posso, a natureza me obriga a trabalhar. Eles estão muito mais conectados com a natureza e com Deus, enquanto que o pessoal com a preguiça e com a inveja. O vídeo é longo, mas é importante entender o quanto essa PEC é estúpida, ela tem um objetivo ruim, e vai dar errado se for implantada. Obrigado, pessoal. PhD Bertoncello e até a próxima.